E hoje eu convidei Gabriela, que terminou depois o doutorado, exatamente sobre Derrida, sobre a ética dela. E eu achei a pessoa mais adequada para falar sobre isso é ela. Na próxima aula, espero chegue o professor Gabriel, porque ele terminou também o trabalho sobre Derrida na França, ligado à política. E eu pensei importante apresentar, ouvir as pessoas que se dedicam mais a uma pesquisa particular. Ok, nós situamos, só para falar rápido para a Gabriela, nós situamos o trabalho do Derrida um pouco no contexto da pergunta como entender a desconstrução, como entender o caminho da metafísica que chega até a destruição primeiro e se radicaliza com a desconstrução. E fizemos uma rápida reconstrução também da questão da linguagem para mostrar como a linguagem abre essa possibilidade da desconstrução, indicando a alteridade como pressuposto da identidade. E aqui chegamos até a questão da ética e convidamos você. Então, a palavra é com você. Vamos fazer assim, atrasamos um pouco, uma hora e pouco a apresentação da Gabriela e depois podemos discutir um pouco, meia hora ou por aí. Ok? Ok, então a palavra é com você. Obrigado uma vez mais, Gabriela. Bom dia, Miro. Bom dia a todos, todas. Obrigada pelo convite. Sempre bom, uma chance de conversar sobre Levinas, Derrida. Eu vou tentar uma articulação aqui, um pouco motivada até pela forma de exposição do Miro, que foi um orientador muito caro, um professor muito caro para mim, e tem uma articulação filosófica muito cara. Foi uma herança boa, muito boa que ele me deixou, então eu vou tentar articular um pouco o que o Derrida faz em termos de desconstrução, um pouco do exercício da desconstrução. Eu vou tentar fazer um pouco esse movimento, que eu acho que é isso que o Derrida faz em todos os textos dele, em toda a obra dele, em torno disso que é o trabalho mesmo dele em filosofia, né, que ele chama de desconstrução. Eu vou fazer isso... Vocês já tiveram um pouco esse contato com o que é o trabalho em filosofia do Derrida, o que é a desconstrução. É uma operação analítica, de certo modo, mas não é uma operação analítica tradicional que se decompusesse num elemento comum, mas é uma operação da linguagem que leva o discurso metafísico a seus impasses, né? É um pouco isso que ele faz. Então, eu vou tentar seguir um pouco isso porque a desconstrução se dá em torno de conceitos. Então, eu elegi, na verdade, pensando na turma, pensando no curso de vocês, e um pouco nas discussões que eu acho que acontecem com vocês, em dois conceitos, que, na verdade, vão se desdobrar em três, que é a justiça, o direito e a justiça novamente. O que pode parecer um movimento dialético, vamos dizer, porque é trio, porque voltaria a uma justiça que se inicia, eu queria deixar claro na exposição que é bastante distinto de uma dialética, e que a justiça que a gente vai chegar, a desconstrução ou a diferença que essa justiça vai aparecer num terceiro momento, ela é bem diferente daquela que aparece em primeiro, não no sentido de uma superação, mas no sentido de uma diferença mesmo. Que é exatamente isso que a desconstrução faz aparecer, né? Em termos práticos, acho que a gente pode dizer que a desconstrução, ela afirma, como o Miro falou, a diferença, né? E é uma diferença que se afirma não por um processo de contradição ou de negação, é uma diferença que sairia de uma identidade, mas uma diferença enquanto singularidade. Então, a diferença e o singular são lugares de afirmação da desconstrução, a gente pode dizer assim. Só que aí é o ponto, e aí é o que sempre aparece como uma afirmação na desconstrução, ela é sempre levada aos seus impasses, que é a primeira coisa que eu falei para vocês, né, da desconstrução. Essa diferença e esse singular, que aparece como uma afirmação na desconstrução, ela é afirmada, os dois lugares iniciais da diferença e da singularidade, do singular, do pensamento, que foram esquecidos pela tradição, na verdade, né, ou foram submetidos à contradição, à negatividade,
conserva, de certa forma, uma preocupação que o Derrida tem com uma certa universalidade, ou para usar um termo da filosofia, né, cara, filosofia, mas que conserva, vamos dizer, motivado por o que ele vai chamar da menor violência possível, um certo nível de afirmação do universal, ou se a gente pode dizer um rasgo metafísico. Justamente em nome dessa menor violência possível, que é caríssima a Derrida, eu acho que isso é um rasgo não só metafísico, mas ético da desconstrução, o Derrida quer manter, junto à singularidade do pensamento, junto à diferença que o pensamento deflagra, ele quer manter uma certa, por exemplo, uma comunicação inequívoca, pela tradução, por exemplo. Ele quer manter uma ideia de uma democracia, que é uma democracia por vir, ele faz esse adendo, né? Uma democracia, mas uma democracia. Ele quer manter uma ideia de comunidade, de coletividade, e ele quer manter especialmente uma ideia de lei e uma ideia de justiça. Então a justiça aparece aqui, nesse primeiro momento, dentro dessa afirmação de um singular e de uma diferença, e de um certo rasgo metafísico ainda de valores, de lugares, de universalidade, de coletividade, de democracia, de lei, de justiça. Essa justiça mesmo aparece aqui dentro de um contexto metafísico ainda, que o Derrida vai chamar de indesconstrutíveis. Há lugares de absoluto no pensamento da desconstrução, que é mantido talvez como uma sentinela ou como um nó, ou mesmo como um impasse, e é mantido enquanto tal, enquanto um impasse. E aí é que a gente pode chamar o Levinas para a discussão, porque eu acho que é esse o momento que o Levinas atravessa essa primeira desconstrução de um primeiro momento do termo justiça, por exemplo. A justiça como indesconstrutiva, a justiça como absoluto, num pensamento que quer justamente levar os absolutos e toda a contribuição metafísica a seus impasses, né? Então, o primeiro momento, acho que, da desconstrução que eu queria que vocês tivessem claro é que o Derrida é um pensador que parte de uma destruição da metafísica, é um pensador que desconstrói a metafísica, mas que mantém um rasgo metafísico. E aí eu acho que é muito pouco lido isso, né? Há desconstrutíveis na desconstrução com os quais o Derrida não vai abrir mão. E eu dou exemplos. Por exemplo, o perdão. O perdão é um indesconstrutível. Perdão não é um conceito, porque ele não está à mercê da desconstrução, mas é um operador que o Derrida mantém como um absoluto. Então, por exemplo, ele vai dizer que, numa operação um pouco lógica, ele vai dizer que o perdão é perdoar o imperdoável, porque o perdoável já está perdoado pela própria noção de perdão. Então, é como se o perdoável não necessitasse do perdão, não participasse do perdão, porque ele já está perdoado na palavra e na ação. Então, só se perdoa o imperdoável. E aí o perdão aparece como um absoluto, assim como o dom, que está presente na palavra perdão, né? E no francês isso é mais claro. Pardon é pelo dom, né? O dom também é um indesconstrutível, também é um rasgo metafísico da desconstrução, porque o perdão, ele exige uma gratuidade absoluta. O próprio reconhecimento de um dom, por exemplo, a própria gratidão já quebra a gratuidade do dom. Então, o dom tem que permanecer como um absoluto, como uma sentinela metafísica na desconstrução. A hospitalidade, enquanto uma lei máxima, uma lei absoluta da hospitalidade, também é um indesconstrutível, porque ser hospitaleiro, acolher, receber alguém, tem que ser absolutamente incondicional. Tem que ser absoluta a hospitalidade, ou então ela não é hospitalidade. E aí é onde que eu quero chegar também, onde a gente vai chegar no livro do Derrida chamado Da Hospitalidade, falando da hospitalidade. Mas a hospitalidade também pode ser um indesconstrutível. Mas eu acho que o indesconstrutível mais interessante e mais caro à própria desconstrução é a justiça. Porque o Derrida, no Força de Lei, vai, inclusive, definir a desconstrução como a justiça. Então, vocês pensam, como que a justiça pode ser um indesconstrutível se ela define a própria desconstrução? Então, um pouco esse movimento que eu quero fazer com vocês, pensar como que a justiça é um indesconstrutível, quer dizer, é um absoluto na desconstrução, e como ela é a própria desconstrução. E para intermediar isso, a gente vai passar exatamente pelo lugar do direito, que é esse impasse.
que vai levar de um indesconstrutível ao desconstrutível da justiça. Mas ainda nesse momento dos indesconstrutíveis, da desconstrução, onde a justiça se apresenta como, acho que é mais interessante de todos os absolutos, eu acho que é o momento da gente entender que o Levinas é absolutamente essencial para entender a desconstrução e muito pouco lido. Eu tenho percebido que entender a desconstrução depende desse rasgo metafísico levinasiano, da ética levinasiana que o Derrida resgata, na verdade, que é uma espécie de espectro, para usar um termo do próprio Derrida, em todo o trabalho da desconstrução. Eu percebo que o Derrida é mal lido quando é dispensado o legado do ético do Levinas. É como se a desconstrução pudesse dispensar os seus indesconstrutíveis, né? E me parece que não, é essa a aposta de uma ética, porque a ética, embora ela seja desconstruída, ela também permanece como um indesconstrutível, exatamente pela noção de justiça. Então, como é que Derrida mantém a justiça como um indesconstrutível junto a Levinas? Eu não sei como está a leitura de vocês da ética levinasiana, não sei se eu me pouco, não sei o que vocês leram do Levinas. Eu quero trazer aqui um momento do impasse, né? Eu acho que o interessante da desconstrução são esses reveses que ele vai fazendo, não por um movimento contraditório, mas justamente por um movimento de impasse, de limiar, onde o conceito é forçado até um tal ponto em que ele tem que ceder. E aí ele faz isso com a justiça e ele faz isso com o Levinas. A princípio, a justiça passa por uma consideração absoluta frente ao outro. O Levinas é um pensador da ética que está fundando uma ética, na verdade, uma ética absolutamente original e que se apresenta à história da filosofia como uma metafísica. E mais ainda, como uma filosofia mesma. Levinas diz que a ética é a filosofia primeira. É como se a ética não fosse um campo da filosofia, mas fosse uma espécie de solo inegável, a partir do qual qualquer movimento do pensamento, qualquer movimento filosófico tem que alçar. É uma espécie de fundamento primeiro de qualquer pensamento filosófico. E ele é metafísico porque exatamente ele serve como um fundamento. Ele tem esse caráter, né, para Levinas. E o que é essa ética? O que é essa ética que se confunde não só com a metafísica, mas com a própria justiça, para Levinas? É uma ética que parte de uma relação pessoal, portanto, ela tem um alcance muito restrito. A ética levinasiana, ao mesmo tempo que ela tem um alcance metafísico muito, muito elevado, muito absoluto, que é do que vai se servir o Derrida, ela tem um alcance político bastante restrito, porque ela se funda na relação entre o eu e tu. Um terceiro que entrasse nessa relação, por exemplo, tu do meu tu, o outro do meu outro, já não faz parte de uma relação ética, mas é respondida pelo direito e pela política. Então, a ética para Levinas, ela não faz parte de um contexto político nem de um contexto jurídico. Ela é alguma coisa primeira. E essa alguma coisa, que é a ética, esse contexto do qual parte qualquer forma de pensamento justo e legítimo para Levinas, se dá numa relação entre eu e tu, entre eu e você, entre uma instância egóica, psíquica, que para Levinas é a causa do ser, porque é posicionamento na existência, é um acontecimento mesmo da existência. Toda a seção segunda do Totalidade Infinito é dedicado a pensar esse conteúdo do ego, o egoísmo mesmo, que é absolutamente fundamental para Levinas por dois motivos. O primeiro, que é aquele que responde ao outro. É o lugar de resposta ao outro. E é como se fosse uma soleira da casa. Né, a metáfora da casa para um judeu é muito importante, é muito expressiva, né? Então, o eu é quem se posiciona na soleira de uma casa e recebe o outro. Segundo motivo de importância desse eu, dessa figura, é a resistência a uma totalidade, qualquer que seja. A totalidade da história, a totalidade do conhecimento, a totalidade da religião, qualquer totalidade que queira responder por esse eu, e não dá a ele o lugar ético da resposta, esse eu exatamente é o lugar que resiste a essa totalidade. Então, o que é a relação ética? É a relação que parte desse eu em direcionado, endereçado a um outro que se apresenta como infinito.
como lugar do infinito. E a ideia de infinito em Levinas é justamente a ideia cartesiana. Não sei se vocês lembram, mas o Descartes apresenta a ideia de infinito na prova da existência de Deus, das meditações, onde ele diz que o pensamento que pensa mais do que excede aquilo que pode pensar, né? O pensamento sobre algo que está além do próprio cogito, é a prova da existência de Deus. Eu não posso, sendo finito, eu não posso pensar no infinito. Então, tem que haver um infinito que colocou em mim a sua ideia. Essa ideia de infinito é que Levinas consegue tocar o mínimo possível no que é o outro, no que é a alteridade, no que é a singularidade de um rosto que se me apresenta. E que se me apresenta por uma questão. Então, a relação ética para Levinas é uma relação entre um eu egóico, um eu que tem um conteúdo psíquico e que responde a um outro que se apresenta como rosto, e que por si não é abarcável pelo conhecimento, nem pela compreensão, porque é justamente a ideia do infinito. Não é a ideia do infinito, é o infinito mesmo. O que é a ética, o que é a justiça, então, no trâmite dessa relação? É a resposta de um polo em primeira pessoa, que responde a um polo de segunda pessoa, e que é um polo infinito, e do qual eu não posso compreender se não responder. Responder a quê? Responder a um rosto que é já palavra, que é já discurso. E para Levinas é um discurso que basta ser entendido por duas máximas. Uma é a fragilidade com que ele se expõe. É o lugar onde a violência pode ser cometida por mim. É um rosto que diz, eu sou frágil, você pode me ferir, você pode me humilhar, você pode me matar. Mas junto a isso, diz o Levinas, há uma segunda inscrição no rosto, que é o limite à minha violência. É o rosto que diz, você pode me matar, mas não o faça. Mas não me mate, mas não me agrida, mas não me humilhe. Então, o rosto para Levinas é o lugar do discurso, que pode ser resumido por essas duas máximas, uma máxima de extrema fragilidade, o recebimento de toda a violência possível que eu posso transferir a ele, mas ao mesmo tempo é uma força que impõe a mim um limite, inclusive a minha própria liberdade cognitiva, minha liberdade política, minha liberdade qualquer que seja, é limitada por uma imposição, por um limite que me vem do infinito que é o outro. Isso é ética levinasiana. O que o Derrida vai fazer com isso? Ele percebe que aí tem um absoluto, tem uma ideia de justiça muito forte, porque toca exatamente na possibilidade da violência e no limite à violência. Só que o Derrida, e aí começa um movimento muito interessante da desconstrução, que ele vai dizer o seguinte, mas espera aí, se eu sou sempre o lugar da violência, e o outro é sempre o lugar vítima da violência, é o lugar que recebe a violência, e isso o Levinas não abre mão disso. O Levinas não vai abrir mão, e o Levinas responde ao Derrida 10 anos depois, em 1974, ele escreve um livro chamado Autrement qu'être, Outra Forma que o Ser, onde ele responde finalmente a todo esse impasse no qual o Derrida o coloca, né? Mas no Totalidade Infinito, que é de 61, ele não compra nenhum tipo de impasse linguístico com o qual o Derrida quer afrontá-lo depois no Violência Metafísica, que é de 67. 6 anos depois, o Derrida confronta o Levinas nessa ética, num texto chamado Violência Metafísica, que o Miroslav quase que me deixou doido. Um mês antes da defesa do mestrado, ele me apresenta esse texto, que é o texto do Derrida, que está no A Escritura e a Diferença. A ética levinasiana é frontalmente confrontada nesse texto, do Violência Metafísica, exatamente por esse lugar do eu e do outro, numa relação ética que impõe uma definição de justiça na qual eu sou sempre o autor da violência e o outro é sempre a vítima da violência. A desconstrução que faz o Derrida no Violência Metafísica é no sentido de resgatar de Husserl, na quinta meditação cartesiana do Edmund Husserl, a afirmação de que o outro é um ego também, é um eu também. Coisa que para Levinas é absurdo, porque os termos da relação, eles não sofrem uma permuta. Eu não posso dizer que o outro é um eu e que eu sou outro para o meu outro, porque não há um terceiro termo que julgue os termos de uma relação, a não ser quando você está na relação mesma. É dentro da relação ética que eu posso dizer que eu sou eu e que você é você, porque você é rosto.
e como tal é infinito. O Levinas não vai abrir mão de nenhum tipo de coerência, ele não vai lançar mão de nenhum tipo de coerência lógica ou linguística que fira uma coerência ética que ele impõe a partir de uma metafísica da separação entre os termos da relação ética, eu e o outro. Só que o Derrida, e aí é um pouco o que faz a desconstrução, não é uma destruição linguística que ele está fazendo, tampouco lógica, e não é a dialética tampouco. O que ele está querendo fazer é colocar um impasse nesse termo da relação justamente pela ideia de justiça. E ele diz o seguinte, seguindo Russell, se eu não posso ser o outro do meu outro, eu vou ser sempre o lugar da violência. E, portanto, a violência cometida contra mim, ela vai ser uma violência sem vítima. Da mesma forma que o outro, não sendo um eu, não podendo ser um ego, não tendo o lugar de um outro eu, que é o que a contribuição russeliana, né, na fenomenologia, o outro não é como as coisas do mundo. Eu não posso lidar com a alteridade do outro como eu lido com uma garrafa ou como qualquer coisa no mundo. O outro tem uma alteridade diferente, mas ele tem essa alteridade diferente justamente porque ele é um outro ego. Ele é um ego como eu, ele faz parte de uma categoria conceitual da mesma forma que eu faço parte. E por que isso é caro a Derrida? Exatamente pela questão da violência e da justiça. Porque se eu não posso ser o outro pelo outro, a violência cometida contra mim não tem vítima. E se o outro não pode ser um eu, um ego, a violência que ele comete contra mim é uma violência sem autor. Então, eu acho que a partir daí, desse impasse de uma metafísica, que é a metafísica levinasiana, que é a própria ética levinasiana, é que o Levinas dá um salto. É onde ele parte para a ideia de estrangeiro. O estrangeiro aparece para Derrida como uma espécie de diferença, différence, que é um limiar, é uma linha que não resolve o impasse, mas que explicita-o. Então, no Da Hospitalidade é o lugar que é um livro de 97, é um dos livros mais recentes, últimos do Derrida. Ele traz essa différence pelo estrangeiro. Xenos. Aí o estrangeiro aparece como esse outro como que ele resolve um impasse? Ele resolve o impasse desde dentro da metafísica levinasiana, porque ele aparece como aquele que leva a questão. O estrangeiro é o que leva a questão. Para isso, o Derrida vai se valer de 3 exemplos muito, muito ilustrativos do estrangeiro, que é o estrangeiro de Eleia, do sofista de Platão, que é justamente aquele que leva a questão parricida da filosofia, né, a questão de Parmênides. É o estrangeiro que chega no seio do discurso parmenídico, filosófico, de que o ser é e o não ser não é, e diz que o não ser é, e que o ser pode também não ser. O estrangeiro leva a questão que jamais poderia ter sido levada. O segundo estrangeiro que aparece para Derrida nessa desconstrução desse lugar da violência entre o eu e o outro é o próprio Sócrates, que se apresenta na apologia, na sua apologia, né, no momento do julgamento de Sócrates, dele mesmo, ele se apresenta como um estrangeiro, porque ele não entende a língua que é falada. Ele fala, eu tenho 70 anos e eu estou a primeira vez num tribunal e eu não entendo a língua que vocês falam. A língua do direito, a língua da pretória, a língua da retórica. É como se ele tivesse no papel de um estrangeiro, onde ele não entendesse a língua. Sendo que ele estava em Atenas, né? Sócrates em Atenas, e a língua era o grego, e a língua era a mesma, mas ele não entendia o idioma. Então ele pede para ser tratado como um estrangeiro. Me trate como um estrangeiro porque eu quero falar a minha língua. E eu não entendo a língua de vocês. O terceiro exemplo é Édipo, que eu vou deixar para vocês lerem, porque o Édipo aparece ali com mais elementos, que foge um pouco à nossa discussão. Mas, enfim, a ideia do estrangeiro dá para Derrida um lugar de diferença entre o eu e o outro nessa relação metafísica, onde a justiça é colocada por Levinas de uma forma absoluta, em favor do outro. Aí, o caminho que ele faz, até chegar no direito, que é o nosso segundo polo, é exatamente por uma análise da palavra, né? De onde vem a palavra estrangeiro, xenos? O Derrida tem sempre o Benveniste do lado, é um linguista francês, o Émile Benveniste, que está sempre endossando uma análise mais da língua, né, do idioma com o Derrida, e ele percebe que a palavra estrangeiro, ela tem uma raiz, o xenos tem uma raiz na xenia, uma estrangeiridade, mas que é lida nessa palavra grega
por um movimento político e jurídico, que é a ideia de pacto. O estrangeiro é aquele que responde a um pacto. E esse pacto é justamente o pacto de hospitalidade. E é aí que o Derrida entra, por esse impasse ético, no seio do direito, que é a ideia de lei. Então, o estrangeiro o levou, que é uma différance, portanto, seria uma espécie de solução da desconstrução feita na primeira noção de justiça, né, uma noção absoluta, metafísica de justiça. Entra aí uma coisa que continua a desconstrução, que é justamente o cenário do direito, pela ideia de lei. Porque o estrangeiro é aquele que obedece a uma lei, porque obedece a um pacto, e esse pacto diz respeito ao recebimento de um estrangeiro a partir de determinadas leis. Então, por exemplo, receber um estrangeiro na Grécia era lei, né? O estrangeiro era aquele que era recebido. Isso faz parte de um pacto, isso faz parte de um contrato político. Mas ele é recebido a partir do quê? O que ele precisa? Qual a condição de recebimento? As leis da hospitalidade. Por exemplo, qual é o seu nome? Ele precisa se identificar. Meu nome é esse, e o nome na Grécia já dizia de onde veio, né, a cidade, por exemplo, o estrangeiro de Eleia. A gente sabe que ele é estrangeiro, não sabe o nome dele, mas sabe que ele é de Eleia, sabe de onde ele vem, tudo. Então, assim, a primeira condição da hospitalidade é a condição de uma lei. E essa lei é justamente seguir uma condição. E aí é o momento em que o Derrida traz para a discussão Kant. E aí ele está no direito moderno, está assim, solo. E ele se vale de um texto do Kant maravilhoso, um texto que eu acho que é fundamental para a gente entrar numa filosofia prática kantiana, porque ali tem muita chave de leitura, que é sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. Vocês devem conhecer esse texto, né? Um texto clássico, que é onde o Kant toma um exemplo do Benjamin Constant, que ele ficou muito incomodado, né, com o escrito do Benjamin Constant, e é quase como uma resposta ao exemplo que traz o Benjamin Constant, que é um amigo que está escondido na sua casa, né, eu vou usar como Levinas na minha casa, um amigo meu escondido na minha casa, e chega um matador, bate na minha porta e pergunta se meu amigo está na minha casa. E o Benjamin Constant vai dizer, nessa hora eu tenho que mentir, porque eu não vou entregar o meu amigo que está na minha casa. E isso causa um furor em Kant, porque o Kant está estabelecendo ali as leis do direito, né? E são leis universais, necessárias do direito. São leis racionais, tem uma fundamentação a priori que torna aquela lei absoluta, né? Então, o que o Kant vai dizer? Eu não posso mentir, eu tenho que dizer para o matador que procura o meu amigo que está hospedado na minha casa que ele está ali, porque eu não posso mentir. Então, o direito se vale de um fundamento sobre a verdade, não sobre a hospitalidade, né? Esse é um momento chave da hospitalidade no Derrida, e é o momento onde o direito aparece como desconstrutor importantíssimo de uma primeira noção absoluta da justiça, né? O que é justo, afinal? É eu garantir uma comunidade, uma coletividade, um pacto social por um valor como a verdade, que é fundamental, porque como eu construo um contrato social, como eu fundo uma sociedade onde a verdade não valha, né? A própria comunicação é perdida, né? A própria possibilidade de um coletivo é perdido se eu não tenho firmado a verdade como um valor. Mas, ao mesmo tempo, como que eu entrego um amigo que está para um matador, ou que seja para a polícia que vai prender, para alguém que vai violentar um amigo que eu acolho? Como fica a hospitalidade? Como fica o direito da verdade frente à justiça hospitaleira? Esse é um impasse fundamental da desconstrução, né? E qual a diferença? Qual a diferença? Qual é essa resolução provisória? Qual é esse duplo olhar que surge daí? É justamente uma justiça que aparece como a própria desconstrução. É uma justiça que precisa, portanto, mediar um direito que impõe condições limitadas à hospitalidade e uma lei absoluta da hospitalidade que deveria acolher sem condição alguma, tal como é o perdão, tal como é o dom, tal como é a própria justiça que quer o Levinas, que recebe o outro sem nem sequer perguntar o nome. Eu recebo você na minha casa sem saber o seu nome, sem saber qual a sua cidade, sem saber onde você vai, sem nenhum tipo de pacto,
porque sem nenhum tipo de condição. Essa deveria ser a hospitalidade. Esse é o valor absoluto de uma hospitalidade que recebe, porque isso é hospitalidade, tal como o perdão é perdoar o imperdoável. Então, para que o perdão? Tal como o dom não precisa de gratidão, não precisa de reconhecimento sequer, ou então o dom não é mais gratuito, é quase uma troca. Então, para que a hospitalidade seja absoluta, e que, portanto, a justiça seja um indesconstrutível, eu preciso que a hospitalidade não obedeça a leis. E aí está marcada a diferença exatamente pela ideia de dois campos diferentes, o direito e a justiça. E como isso é resolvido? A desconstrução não é uma dialética, então não há um movimento contraditório, porque não há contradição, esse é o ponto. As leis condicionais, elas seguem uma lógica do raciocínio da política, que é aquela que Kant nos traz. De fato, sem a verdade, eu não posso fazer uma sociedade. Então, eu tenho que ter leis que me obriguem condições de ação, mesmo que eu tenha que entregar o meu amigo. Só que se essas leis não tiverem o parâmetro da justiça, se essas leis não forem assombradas por uma espécie de espectro absoluto, elas são injustas. Elas não valem, elas não têm a força de lei. Elas têm uma força arbitrária de lei, que é o que o Derrida vai ver na própria noção de lei, né, que ele tira do Montaigne. A lei, ela não é justa por ela mesma, ela é justa, ela passa a ser justa por uma autoridade prévia, que a própria lei tem. A partir dessa autoridade é que eu a tomo como justa ou injusta. Então, a lei, enquanto tal, ela depende de uma apreciação absoluta. Ela precisa da justiça enquanto indesconstrutível. Ou então ela não é justa. Mas, por outro lado, se eu tenho só uma lei da hospitalidade incondicional, que recebe qualquer um, que recebe uma pessoa sem máscara na minha casa, sei lá, que recebe, eu nem sei quem é, mas entra, vão entrando. Se a hospitalidade é um absoluto e, portanto, absolutamente incondicional, ela não se torna possível. Ela não se torna concreta. Eu preciso de leis, eu preciso de condições, inclusive para receber o meu amigo na minha casa. Então, ou seja, que lugar é esse que o Derrida coloca a lei? Agora a lei é a diferença. Agora é a lei que vai me dar um outro nível de reflexão sobre a própria justiça. As leis da hospitalidade ou a lei absoluta da hospitalidade. Não há contradição entre uma e outra. Há uma desconstrução, onde uma, de certa forma, participa da outra e depende da outra. É um pouco esse movimento que eu queria fazer. Eu estou usando alguns textos do Derrida, na verdade estou passeando entre os textos, que são o da hospitalidade e força de lei, né? E o Levinas que trouxe aqui, por essa base ética, é o totalidade e infinito. Eu acho que é uma discussão muito interessante, onde o Levinas responde ao Derrida no outro Remanquetre, que é exatamente a resposta dele, mas aí a gente sai muito porque é uma discussão que requer do Levinas uma abertura às questões do Derrida mesma, que são as questões da linguagem, né? O Levinas vai responder que discurso é esse que o rosto abre? Qual o conteúdo do discurso, vamos dizer? Já que ele só tinha respondido ao conteúdo do psiquismo no Totalidade e Infinito, e marcou bem o lugar do outro, do rosto, como infinito, e, portanto, como inabarcável, e, portanto, como esse lugar que não é um acontecimento, mas que é a própria irrupção da diferença e da alteridade no mundo. Esse lugar, ele é no outro Remanquetre, ele é, de fato, trabalhado de uma forma com conteúdo, e esse conteúdo é a linguagem. Mas eu acho que é o Totalidade e Infinito que nos traça aqui uma condição da justiça como absoluto. Não sei se fui rápido, não sei se eu tentei articular bem, mas eu queria ouvir de vocês um pouco como é que tá, o que ficou. Miro, se eu toquei em algumas coisas que vocês estão vendo. Ok, obrigado. Vamos discutir um pouco. Eu talvez possa iniciar essa discussão com as dúvidas que você mencionou. Derrida, e a gente entende no sentido inicial assim, está se confrontando com a metafísica, com essa cultura identitária que a metafísica está promovendo, afirmando a alteridade, inclusive como pressuposto da própria identidade. Como ainda podemos
falar, e você indicou isso no início da sua apresentação, que ainda tem a metafísica. A gente poderia entender a justiça como a justificação dessa abertura para os outros. Então, dá para falar sobre a metafísica ainda neste contexto? E talvez, se quiser, para ficar clara a diferença entre Levinas e Derrida, Derrida é consciente, talvez, dessa possível metafísica que afirma outro. Deleuze vai se confrontar com essa leitura. E por isso aparece qualquer outro. Como você entende essa diferença entre Levinas e Derrida? Aparece qualquer outro, aparece nos animais, aparecem os palestinos, talvez, aparecem as mulheres, não os filhos, e uma herança judaica, então, que talvez Derrida vai entender como o fracasso da política levinasiana. O outro nunca é palestino, o outro é mulher, o outro é, não sei. Então, só para entender isso um pouco, ok? Obrigado. Vou desligar porque talvez a conexão é fraca, mas estou aqui. Tá, obrigada, Meir. As questões do Miro são questões de fundo, né? A metafísica, como que permanece um rasgo de metafísica na desconstrução, e eu acho que sim, e eu acho que sim, exatamente por essa relação com a ética levinasiana, que nunca foi abandonada. Ela foi enfrentada, ela foi colocada em vários impasses. Eu tentei trazer né, que é justamente o eu e o outro como lugar da violência, e não só o outro como lugar da violência, mas o Violência Metafísica é um texto que traz vários impasses à ética levinasiana, vários, não só esse, né? Traz também um impasse com Heidegger, com a questão do ser, né, que talvez o Levinas tenha respondido mais frontalmente exatamente no outro Remanquete, né? Mas eu trouxe um momento só de impasse enfrentado por Derrida no Violência Metafísica. Mas essa foi minha tese, né, de doutorado. Eu acho que há esse rasgo metafísico porque há uma presença ainda de uma ética levinasiana que assombra toda essa desconstrução. Os próprios indesconstrutíveis são momentos onde essa metafísica ela é evidenciada. É claro que ela também entra no jogo da desconstrução, é claro que ela também é chamada aos seus próprios impasses, né? E aí acho que a justiça fica claro, mas a metafísica não foi desconstruída, ou não foi destruída de todo por Derrida. E aí a gente entra nessa questão da diferença, né, entre Derrida e Levinas, quer dizer, que outro é esse que aparece como infinito numa ética, mas numa ética que não se abre à política. E aí o Miro vai exatamente no ponto onde que me parece ser a fragilidade maior de uma ética levinasiana que se apresenta de uma forma tão radical e tão impecável, por uma coerência mesma ética dos seus próprios fundamentos, mas cujo alcance político, por exemplo, fica aberto. Quem é esse outro? Esse outro é um rosto que me fala, que me demanda, que me interrompe, né? Que traumaticamente, porque não é um encontro feliz, exatamente, também não é infeliz, né? Porque a felicidade e a infelicidade para Levinas tem a ver com o ego, mas é um encontro que me desestrutura, né? Que chama atenção para o meu lugar na política, vamos dizer assim, mas que não necessariamente me abre a política, porque me encerra na relação com o rosto. E esse rosto é humano. E esse humano, por mais que o Levinas tenha tentado falar do feminino, eu acho pouquíssimo convincente o feminino em Levinas. Eu acho que o rosto continua nesse lugar do homem, continua nesse lugar judaico, inclusive, muito forte, muito marcado. E aí eu acho que é exatamente onde Derrida abre a filosofia levinasiana para um contexto político, e abre com fórceps, assim. Por exemplo, perguntando se o outro não pode ser um animal. O seminário, uma das últimas obras do Derrida, o seminário A Besta Soberano, em 2 volumes, 2000 e 2001, que ele deu na École Normale, Supérieure Normale, em Paris. E ele trata, ele faz ele já havia feito no Animal que Logo Sou, né? Esse convite ao animal como um outro. Mas o seminário A Besta Soberana é decisivo, é um dos mais belos exercícios da desconstrução que eu considero toda a obra do Derrida é esse seminário,
onde ele coloca claramente que o animal é um outro, e talvez seja um outro por excelência. O animal, na figura da besta, e aí é um movimento da desconstrução, é exatamente aquele que possibilita falar de uma soberania, por exemplo. Quem é o soberano, senão aquele que, como diz o Freud, né, aquele que controla os seus impulsos? E, por outro lado, quem é a besta? De onde vem essa ideia da besta? Aquele que não controla os seus impulsos, né, a besta irracional, irascível. E o Derrida vai dizer, mas é exatamente ali que o soberano tira o seu exemplo, porque o animal é aquele que tem um silêncio soberano. Todas os grandes mitos fundadores, por exemplo, da soberania mesma, moderna, se valem de figuras animais, como lugar de controle, como lugar de silêncio, ou seja, a soberania, ele faz uma espécie de inversão, né? Onde a besta é o soberano é a besta, mas não é uma inversão simples, porque é marcado pela diferença. Um se constrói a partir do outro. Então, o animal, ele é um outro, assim, de uma forma ética, é posto de uma forma ética, é posto de uma forma onde a desconstrução desses lugares bestial e soberano não só depende um do outro, não só marca o sentido um do outro, mas também marca a relação de um do outro. Então, o animal também responde a uma relação ética. O palestino, no Dar a Morte, Donner la Mort, que o Derrida traz o mito abraâmico como um mito fundador, né, um mito que se vale de silêncios soberanos, para usar uma coisa da besta, né, do animal. É um mito que é feito por silêncios, um silêncio que é guardado como segredo. O silêncio de Deus para Abraão. Vai lá e mata Isaac. Mas por quê? Não é dito. Ele só tem que obedecer uma ordem. O silêncio de Abraão para Isaac. Pai, por que você está fazendo isso? É um segredo, é um silêncio guardado. O silêncio de Isaac, depois o anjo, né? O anjo, não Abraão. Mas também não diz por que Deus mudou de ideia. Você não é mais para matar seu filho. Outro silêncio mantido. O silêncio de Isaac para Sara. Isaac não conta o que aconteceu. Enfim, é um mito fundador de uma religião, de um monoteísmo no Ocidente, que é cravado por silêncios. E aí o que o Derrida chama atenção? O silêncio de uma tradição que sai daí. Ismael, o povo palestino como outro. E é muito interessante porque e aí a gente pensa em Hegel, né, onde a dialética escolhe os seus exemplos. Então, por exemplo, quando Hegel traz a família como o primeiro momento de uma filosofia do direito, né? Essa família que é construída ali é uma família que segue vamos dizer, um exemplo no concreto judaico, cristão, né? Onde essa tradição abraâmica desenha um pouco, é como se a dialética escolhesse o seu exemplo. E a bastardia? Como é que fica numa família que é fundadora de uma dialética do direito e da filosofia do direito, né? Ismael e o povo palestino e esse outro lado da história que não é contemplado nem sequer num movimento de contradição. E essa diferença, e esse outro. Então, a desconstrução é marcada por outros que fogem do outro levinasiano, que ao fim e ao cabo é o rosto humano, é o rosto masculino, e é o rosto judaico. Embora eu acho que isso é uma certa injustiça com Levinas. Foi perguntado a Levinas, dos índios da América do Sul, se eles eram outros. E ele respondeu que nós, da América do Sul, deveríamos fazer a nossa reflexão ética. Nós deveríamos responder pela alteridade dos índios. E talvez ele respondesse isso também para o animal. Nos Carnets de Captivité, tem um cachorro que aparece no campo e que o Levinas fala dele, né? Eu acho que o Derrida cobra isso. Bobby é o nome do cachorro, que aparece no campo onde o Levinas estava encerrado, né? Onde ele escreve os Carnets de Captivité. E eu acho que o Derrida que pergunta sobre esse cachorro. E esse cachorro ele é descrito
por Levinas. Então eu acho que, não sei, talvez o Levinas talvez seja injusto, não sei, talvez ele respondesse pelo cão, Bobi, ou pelo animal, como outro. Mas, de fato, que fica esse buraco político na filosofia levinasiana, na ética levinasiana. É exatamente quem é o outro, afinal. A quem eu abro o outro. Por exemplo, o inimigo é um outro. O inimigo me interrompe na minha liberdade, na minha violência, ou o inimigo não é o outro? O Levinas resolve a questão do inimigo dizendo que ele é um assunto da política, do direito, da justiça enquanto direito. O inimigo é aquele que rompe a relação ética. Exatamente por romper a relação ética, eu delego ele a uma instância onde ele é o terceiro. Mas e se eu trago o inimigo à relação ética? Né? Ele volta a ser rosto. Ele não é mais o inimigo, ele é rosto. Mas e se esse inimigo for um cão? E se não for um inimigo? E se esse inimigo for um animal? O Derrida traz isso no seminário A Besta Soberano, de uma poesia do D.H. Lawrence, Snake, a serpente. Na poesia, vale a pena, é uma poesia linda, maravilhosa, onde um homem tem um encontro com uma cobra, uma serpente, e na hora que ele vai beber água, uma bica de água, quando ele vai servir de água, a serpente aparece, também querendo a água. E aí ele diz: a voz da minha educação, diz que eu tenho que matar a cobra, mas a cobra olha para ele. A cobra é um outro. A cobra tem um rosto. E será que uma cobra tem um rosto? Mas conferindo um rosto à cobra, eu saio da ética levinasiana ou eu permaneço na ética levinasiana? Então são perguntas, mas que eu acho que abre a ética do Levinas para uma dimensão política, estritamente política, que é coisa que ele não fez, né? E aí o Derrida faz isso de uma forma bastante heterogênea, né? O animal, o palestino, o estrangeiro, o espectro pode ser um outro, ele traz isso também. Enfim, tanto que o Derrida não mantém mais o termo alteridade, né? O outro fica um pouco resolvido pelo termo diferença, né? Mas a diferença não neutraliza, ao contrário, né? A diferença, ela acentua o aparecimento do outro à cena política. Não sei se eu respondi, Miro, assim, tentei passear um pouco pela sua... Obrigado. Eu vi algumas pessoas se manifestando. A gente continua, talvez, a pergunta voltar. No curso que fizemos sobre Deleuze, a gente tentou demonstrar que é possível fazer uma crítica dentro da ética. A gente não precisa dizer, olha, para criticar a ética de Levinas, a gente mostra os problemas políticos dessa leitura. Deleuze vai se posicionar contra essa articulação transcendental, essa primacia do outro, então dizendo a questão da ética não é assim, na deontologia, o que eu devo fazer, seguindo o transcendental, mas o que eu posso fazer, afirmando assim a potência. Então, talvez é uma outra ética que aparece por aqui, a gente talvez poderia discutir isso um pouco, mas vamos ouvir os outros para não monopolizar. Vamos, então. Quem se manifestou, eu vi, quando iniciei a minha pergunta, alguém já quis falar. Antônio. Obrigado, Antônio, vamos. Eu fiquei intrigado com a questão da política, tanto em Levinas quanto Derrida. Como é que seria? Você falou que mais que Derrida talvez abordasse isso. Se você pudesse argumentar um pouquinho nessa linha, porque é importante, né? Como é que você pode ter o outro, o rosto, com as suas diferenças e não ter uma relação política com ele? Daquilo que ele acha ético e você acha ético, vamos dizer, como é que pode haver uma ética comum que não seja política? Seria mais essa pergunta. Obrigada, Antônio, pela participação. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a resposta política para uma ética levinasiana não é uma, né? A gente tem aí, o Miro trouxe o Deleuze, que é uma possível resposta política, mas aí eu como não sou uma deleuziana, eu acho que o Deleuze ele segue uma tradição incômoda para mim, que é justamente essa tradição da potência, né? É uma tradição mais nietzschiana, spinoziana, onde responde pelo que eu posso fazer,
né? Então, a ética entraria na política um pouco a partir de uma potência do eu, diria o Levinas, né? O que eu posso fazer? Ao meu ver, é uma saída... Eu acho que o Deleuze tem uma saída política muito interessante, mas eu acho que algumas pessoas estão fazendo essa apropriação da filosofia deleuziana, acho que especialmente no Antiédipo, por uma saída política bastante interessante. Uma saída que resgata a psicanálise, a teoria crítica, mas via Levinas, a ética levinasiana, eu acho que é um enfraquecimento de uma resposta ética. Talvez o que eu possa fazer seja antiético, soe antiético, se eu penso numa ética do qual, não que eu deva fazer conforme o dever, vamos dizer, né? Lembrando Kant aqui, mas o que eu não posso deixar de fazer, é esse incômodo que o que eu posso fazer dilui. Então, eu acho que o Deleuze é uma saída política, mas que desvia de Levinas. Acho que se Deleuze encara Levinas, ele não tem uma saída satisfatória política. O Derrida, sim. O Derrida, eu acho que é a figura que consegue sair de uma ética levinasiana, vamos dizer, ferido por ela, incomodado por ela, e apontando para saídas políticas. E aí, Antônio, eu penso nessa sua pergunta, essa para mim é um trabalho de vida, assim, como que eu saio de uma ética levinasiana para pensar a política, que eu acho que é exatamente o que a desconstrução está fazendo. E o trabalho da desconstrução é um trabalho de uma negociação infinita com a lei. Eu sugiro que vocês leiam um artigo que está no Psique 2, no segundo volume do livro Psique, que é a invenção do outro. Eu não sei se tem tradução, mas deve ter tradução para o inglês, com certeza tem. É um texto sobre o Mandela, um texto sobre o Nelson Mandela, do Derrida, e não sei se você sabe, né, o Derrida era um amigo pessoal do Nelson Mandela, e ele fazia visitas constantes ao Mandela, na prisão, né, quando ele estava preso. E as conversas com Mandela e como ele lê o caso Mandela é um exercício de desconstrução que ele chega a uma saída política muito interessante, exatamente pelo exemplo do Mandela. Quem foi o Mandela? O que fez o Mandela? Como que ele manteve uma postura ética, extremamente ética, e eu diria até levinasiana, do início ao fim, mas com uma inserção política decisiva para a história da África do Sul. E passa justamente pela relação direta com a lei. O Mandela não nega a lei, nem a lei que impõe o apartheid na África do Sul. Pelo contrário, ele se serve da lei, ele se serve de argumentos. É como se eu usasse do argumento que me condena ao meu favor, mostrando que o argumento mesmo me salva. Isso é um pouco o que a desconstrução faz, né? E eu só faço isso mediante uma lei que me é imposta, e que me é imposta violentamente, a partir de uma negociação com a lei, de uma desconstrução no sentido político, de uma negociação infinita com essa lei, medindo os espaços da diferença entre o que a lei condiciona violentamente e o que a lei traz de incondicional, e o que a lei traz de universal, né? Então, eu acho que a desconstrução é um caminho político mais aonde a ética se conserva de uma forma mais radical possível, nessa negociação infinita com a lei, nessa identificação ilimitada das diferenças que a lei traz, do que propriamente o que o Deleuze faz, que além de ser, eu acho, uma saída um pouco mais individualista, deleuziana, que eu não tiro mérito, né, o lugar na política, o lugar de poder da política, mas eu acho que é uma saída que passa muito distante da ética levinasiana, coisa que a desconstrução não faz. Coisa que a desconstrução leva até o fim como um espectro, como um incômodo, que só o que eu possa fazer não responde. Mas é aquilo que eu não posso deixar de fazer. E esse não posso deixar de fazer é uma abertura política. Seja pelas cidades-refúgio, que o Derrida pensa, no caso da imigração, dos estrangeiros, né, todos eles, inclusive palestinos, seja de um lugar, desde a polis, desde a cidade com Mandela, né, que nunca saiu da África do Sul, que se serve da lei do seu país para ficar 30 anos preso, para sair pela mesma lei que o prendeu, a partir desse trato com a lei.
Então, seja por uma política cosmopolítica, seja por uma política nacional, eu acho que a desconstrução responde mais a uma ética, a uma política comprometida com a ética, se é que queremos ainda uma política comprometida com a ética, do que propriamente o Deleuze, que eu acho que está no outro registro. A não ser que a gente ache que o Nietzsche tem uma ética, não sei se o Nietzsche tem uma ética, ou se a ética spinoziana também nos valeria, não sei também. Tampouco. Mas é uma tradição que eu converso menos. Eu acho que vocês com o Miro podem ir mais longe. Eu acho que o Derrida dá uma saída mais interessante para a política. Talvez uma saída mais trágica também, porque a ética levinasiana é uma ética trágica, uma ética do trágico. Eu lembro que o Miro colocava a questão da ética levinasiana é uma questão de que ela só funciona na vida ou na morte. Quer dizer, ou eu salvo o outro ou ele morre. É como se ela não se adequasse a um cotidiano onde a gente não vive a vida e a morte dia a dia, né? E eu concordo com ele, assim, um pouco, né? O Miro sempre sempre desconstruiu Levinas lindamente na minha vida, nas minhas pesquisas com Derrida. O próprio texto na casa de Levinas, né? Onde que eu seria melhor recebido? Na casa do Deleuze ou na casa do Levinas? Eu preferia ser recebida na casa do Levinas, juro que eu concordo com aquele texto até hoje. Mas é isso, assim... Eu queria falar um pouco, porque a Deleuze fala assim, que com relação ao outro, né? Porque no abecedário ele fala sobre se ele é culto, se ele vai a eventos e tal, e ele faz uma analogia com o animal, inclusive, sobre a espreita. Quando ele vai se relacionar ao outro, ele está na espreita. O que significa essa espreita? Ele está numa expectativa de que se o outro vai lhe trazer alguma coisa em cima do seu interesse filosófico, vamos dizer assim. E ele enxerga isso em tudo, né? Nas artes, na ciência, essa espreita como sendo algo que tem uma certa motivação do eu com relação ao que ele encontra nos outros, né? E essa espreita seria algo que, vamos dizer assim, que poderia construir algo na sua filosofia. Mas eu acho que na questão política é mais na questão dos afetos, né? Mesmo o Mandela, o exemplo que você deu, maravilhoso, adorei a resposta, também teve forças políticas atuando no caso Mandela. Se internacionalizou também com Derrida e tudo, mas foi se aglutinando forças políticas, né? Eu acho que se encarar só uma negociação, né? Você evita a palavra negociação política com direito, mas o direito é um resultado político, né? Se a gente pensar nas nossas democracias e tal. É uma correlação de força que vai fazer aquilo ali. E eu acho que o Mandela, no caso que você trouxe, muito legal, tem essa correlação de força. A força do Mandela dentro da prisão ficou cada vez maior, se internacionalizou, o apartheid virou uma bandeira internacional, globalizante e tal. E como a gente também tem o processo do Lula aqui, né? O Lula de dentro da prisão, ele começou a ter força, mesmo com a negação das mídias e tudo, e tomou força, inclusive, internacional, houve envolvimento da ONU, direitos humanos, etc. e tal. E isso é uma força política. Então, eu não vejo, assim, talvez, a negociação com o direito apenas nos espaços, como você falou, ilimitados, mas dos espaços, vamos dizer assim, de legitimação do outro, né? Que possa fazer com que se mude a lei ou que se tenha uma negociação isenta da política, mas nesse sentido. Mas muito obrigado, valeu muito. E valeu muito, que eu não conhecia nada de Levinas e é legal, é muito bom. Muito obrigado aí, valeu. Obrigada, eu que agradeço, Antônio. Eu concordo com você plenamente. Rapidinho, só responder ele. Eu acho que é uma conjugação de força, é que eu quero dar a palavra mesmo, que eu quero muito escutá-lo. Mas só para responder o Antônio rapidinho, eu acho que sim, é uma conjugação de forças, uma política que sai do Deleuze, é uma política da potência, do poder. Eu acho que a figura do Lula, a figura do Mandela, a figura desse que tem um encontro com o outro e que é modificado por esse outro e que se modifica a partir do outro, é uma saída do lugar da política como poder, como potência. Mas eu acho que a desconstrução e junto a Levinas traz um outro lugar, onde esse encontro não se dá, inclusive. O encontro com a alteridade não se dá. Por isso não há potência, por isso não há poder.
porque o lugar do outro é mantido como um infinito, eu não abarco ele. Então, o encontro sequer se dá. E eu acho que manter isso como o lugar do absoluto, ou manter isso como uma metafísica, um rasgo metafísica na metafísica, é uma consideração por uma alteridade que não se consuma, que não se completa, que não se compreende enquanto tal. Mas só uma sugestão, talvez Derrida e Deleuze são os dois os autores da diferença. Na mesma época, Deleuze vai escrever sobre a diferença, um livro, inclusive, talvez este encontro é o encontro com si mesmo, devir mulher, devir animal, negro, devir... como a gente vai pensar, talvez, a possibilidade de alguma mudança no mundo. Então, a questão do devir em Deleuze, eu acho essa abertura para a alteridade, em si mesmo. Mas, enfim, só uma rápida colocação. Miro. Adriano, por favor. Olá, Gabriela, tudo bem? Gostei muito, você achei massa demais. E, assim, eu também entendi, assim, que essa abertura para a política se dá justamente naquele encontro do cidadão tomando água e vê a cobra, né? A partir do momento que ele reconhece, vê outra pessoa, eu entendi isso como abertura política mesmo, que não se deu antes, eu não sei se entendi errado, mas eu percebi bem a questão política nisso, no encontro, no efetivo encontro, né? Não nessa infinitude aí que a gente não abarca, como você falou, mas na coisa real do encontro com o outro. Obrigada, Adriano. É porque, assim, a questão do encontro, a rigor, vamos dizer, em termos levinasianos, né, que eu acho que é um autor que para vocês é menos lido do que o Derrida, o encontro com a cobra não foi exatamente um encontro, porque se o encontro é um reconhecimento, é uma relação que se consuma por um reconhecimento do outro, não houve reconhecimento, mas foi um encontro com o infinito, esse é o ponto. E aí eu acho que Derrida mantém isso. A cobra é um outro ainda no sentido Levinas, porque ela é um infinito, porque ela está além do que eu posso compreender dela, e qualquer tentativa de compreender a cobra será a tentativa de reconduzi-la a um mesmo que eu sou. Porque toda compreensão é para Levinas uma autocompreensão, porque é um reconhecimento. A questão do devir é uma questão que se contrapõe absolutamente ao encontro que o Levinas chama atenção, porque numa ética levinasiana não é possível devir. Mas talvez o Miro tenha razão, talvez o devir seja uma saída ética para a política, mas é uma saída outra, é um encontro outro, que eu acho que é isso que o Adriano trouxe, né? Como ele leu a cobra. Ele leu a cobra por um encontro de devir. Ele leu a cobra por um encontro onde eu reconheço na cobra um outro. Só que numa ética levinasiana, eu não reconheço o outro, porque ele é infinito. Ele só me fala, e a cobra falou. Né? Tanto que o homem que a encontra ia matá-la, o gesto primeiro era matá-la, porque isso é que a educação manda, a voz da educação manda, mate a cobra. A cobra é perigosa, a cobra... a água não é da cobra, a água é minha, enfim. Só que ele não mata. Ele é interrompido pela cobra. E a ética levinasiana vai até aí. Ele é interrompido pela cobra. Por que ele é interrompido pela cobra? Porque ele tem um devir cobra, porque ele se coloca no lugar da cobra, porque ele tem um encontro com alguma coisa que o modifica. Isso é Deleuze. Isso não é Levinas. É interessante ver o que é Derrida nesse exemplo, né? Porque o fato é que ele tem um encontro com um diferente, com um absolutamente outro, com alguém que ele não tem nenhum rosto, mas que funciona como rosto, porque o rosto fala para ele: você pode me matar, mas não o faça. Só que para uma ética levinasiana, esse é o ponto, continua sendo infinito, não tem alcance político, porque eu não vou matar a cobra, eu vou deixar ela beber a água dela, e eu tive uma relação ética e pronto. E esse é o alcance da ética, que é radical, porque eu não matei a cobra, e porque ela bebeu a água dela. É muito radical. E eu fiz isso em função da própria cobra. Eu não fiz isso porque alguém me mandou, porque a razão me mandou, porque a razão me mandou matar a cobra. Então, eu não fiz por totalidade alguma, eu fiz isso pelo infinito que é a cobra. Mas, de fato, não foi um encontro. Não foi um encontro porque não gerou uma ação política.
porque não houve negociação tampouco. Então, eu acho que sim, o Miro tem razão no sentido de que o devir cobra talvez tenha instalado nessa relação, nesse encontro, um lugar da política. Inclusive um lugar para se pensar a política, que a ética levinasiana não traria. Mas aí que eu acho... Fala, quem quer falar? Thaís? Eu, na verdade, tenho uma dúvida. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não conheço sobre Levinas, então pode ser uma pergunta absolutamente trivial, sem sentido. Mas eu gostaria de saber qual seria a resposta de Levinas diante de uma situação em que o encontro representaria uma ameaça efetiva ao outro, onde o encontro não pode acontecer. Por exemplo, eu trabalho com povos autônomos, que são os povos em isolamento voluntário. Esse encontro não pode acontecer, porque esse encontro entre o nosso mundo e o mundo desses povos representa a própria ameaça a esses povos, uma ameaça de vida, uma ameaça cultural. Então, diante de situações em que nenhum encontro poderia acontecer, qual seria a resposta de Levinas para assegurar essa diferença, para assegurar o outro, para contemplar essa alteridade, ou qualquer que seja a palavra que a gente possa usar? Maravilha de pergunta, Thaís, maravilha. Eu acho que você tocou exatamente numa limitação da ética levinasiana, porque se a ética é o encontro com o rosto, se a ética é esse endereçamento ao rosto, e se eu não tenho esse rosto, se eu sou, justamente por causa desse rosto, eu sou impedida de encontrar-me com ele, de endereçar-me a ele, como eu respondo a ele? E aí você tocou num ponto crucial. Então, eu não posso responder eticamente a esse rosto, pelo menos não se eu penso na ética levinasiana. Se eu penso na ética levinasiana, eu não posso responder a esse rosto eticamente, porque eu não tenho endereçamento a ele. Então a ética levinasiana encontrou aí, no seu exemplo, um grande entrave, uma limitação enorme. Então eu só posso responder a esse rosto ou com uma ética outra, por exemplo, deleuziana, ou com uma política pública, uma política social, uma negociação com a lei, enfim. E aí sim, nesse exemplo você tem uma limitação clara da ética levinasiana. Agora, o interessante é que você foi incomodada por ela. Quer dizer, você reconhece que tem um outro ali que tem que ser respondido, e aí você está com Levinas. Eu não posso simplesmente dizer para esse outro que eu não tenho como responder a ele, porque eu tenho que responder a ele. E você se coloca nesse lugar levinasiano de que tem que responder a ele. Agora, como eu respondo a ele, aí o Levinas já não dá mais conta. Aí eu tenho que ir no Deleuze, eu tenho que ir no Derrida, no Mandela, não sei. Mas aí o Levinas se retira mesmo, nesse como. Obrigada, muito obrigada, Gabriela. Obrigada pela sua pergunta, Thaís, foi ótimo. Ok, gente, tem alguma pergunta mais para aproveitar a presença da Gabriela? Claro, ela é sempre bem-vinda no nosso curso. Nas últimas aulas, a gente pode informar você, a gente vai confrontar um pouco Deleuze e Derrida, e se você quiser participar, claro, para defender Derrida ou Levinas, você é bem-vinda. Obrigado, Gabriela, uma vez mais, e como eu falei, você é sempre bem-vinda. Agora, espero que vai funcionar. Se você tiver tempo para entrar no nosso curso sempre, ou pelo menos nessa parte da confrontação entre Derrida e Deleuze, seria ótimo. Na próxima aula, para te informar, a gente tem, espero, o nosso amigo professor Gabriel Rezende. Ele terminou o doutorado dele na França, o trabalho sobre Derrida, e eu achei importante ouvir essas pessoas que estão por aqui, então, e aprender algo, o que eles fizeram por aí. Eu conheço o Gabriel, eu gosto muito do Gabriel, somos interlocutores de boas discussões. Eu conheço ele, era o aluno, perdi o contato e depois aparece um amigo sérvio, inclusive meu, quem estudou com Derrida, e assim, ele conheceu o Gabriel na França e me falou e eu convidei ele. Então, se não tiver problema nenhum, a gente continua na próxima terça-feira sobre essa discussão sobre a política, então Derrida e a questão da política. E é assim como a gente está fazendo, mapeando um pouco o terreno. Obrigado de novo, Gabriel. Eu que agradeço, Miro, muito. Eu gostaria muito de estar com vocês, se for possível, eu gostaria de estar com vocês em outras discussões. Sim. Ótimo. Obrigada. Então, ok, obrigado uma vez mais, estaremos em contato.